Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula, tá certo? Na videoaula de hoje nós vamos trabalhar o conteúdo matemática básica, né? E o conteúdo vai ter o foco com os números racionais. É um novo conjunto numérico que eu vou apresentar para alguns alunos, tá certo? E essa aula, ela é direcionada a alunos do sexto ano do ensino fundamental, tá bom? Então, hoje nós teremos o foco os números racionais, nós trabalhamos números e operações, né? Então a gente vai trabalhar operações com números racionais. Eu estou destacando aqui racionais como frações. Professor, por que fração? Porque fração é uma divisão. E os números racionais são os números obtidos por meio de uma divisão, tá certo? As operações que trabalharemos serão adição e subtração na forma decimal e forma fracionária. A gente já estudou, gente, o conjunto dos números naturais, representados pela letra N, que são todos os números inteiros positivos, tá certo? E a gente viu que esse conjunto ele não tem fim, ele é infinito. Da mesma forma, a gente estudou os conjuntos dos números inteiros, que são formados por números inteiros positivos e negativos, né? Que também são infinitos. E hoje nós estudaremos o conjunto dos números racionais, né? Então, o conjunto dos números racionais, eles são formados por todos os números fracionários negativos e pelos números fracionários positivos e também pelo zero, né? E o número racional, os números racionais, eles são representados pela letra Q. Por que Q, professor? Porque o Q vem de quociente, tá certo? E o quociente, para quem estudou divisão, sabe que quociente é o resultado de uma divisão. Tudo bem? Vejamos que alguns exemplos de números racionais. Veja que eu tenho o número 5. Professor, mas o número 5 ele é um número natural, um número inteiro. Gente, o número 5 ele é um número racional por quê? Porque quando eu divido o 5 por 1, eu obtenho 5. Então aqui, se fosse uma fração, o resultado seria 5. E como ele é um resultado de uma divisão, ele é um número racional. A mesma coisa do número menos 3. Então, todos os números positivos e negativos que estão no conjunto dos números naturais e inteiros são números racionais, porque todos podem ser divididos por 1 e representa o resultado eles mesmos, tá certo? A gente vai ter as frações, aqui o exemplo de 3 quartos, né, que também é um número racional. 0,25, o número decimal, que representa uma fração 25%. E aqui 0,33, que também representa uma divisão, tá certo? Então, todos esses são números racionais. O 0,33 pode ser representado pela fração 10 terços, né? 10 dividido para 3, ou melhor, 1 terço. 1 dividido para 3, então dá 0,333. E aí isso é uma dízima periódica que também faz parte dos números racionais. Gente, a trilha sonora dos Gauss está demais, mas é porque realmente eles não estão se calando de jeito nenhum. Então, peço desculpa por estar saindo no vídeo, certo? Adição e subtração com frações, né, na forma decimal. Então, veja aqui que eu estou em dois números decimais, 3,63 mais 2,899. Gente, os números à esquerda da vírgula, né, são os números positivos inteiros, né, não são os números quebrados, decimais, são inteiros. Então aqui, nesse primeiro número, eu tenho aqui na casa das unidades. Então eu tenho 2 inteiros e 899. Esse 899 ainda não formou um número inteiro. Então são números decimais, são décimos, tá? E aqui eu tenho 3 inteiros e 63 décimos. Então veja que eu tenho números decimais. Números decimais são os números que contêm vírgula, tá bom? Então veja, para somar e subtrair números decimais, basta colocar vírgula debaixo de vírgula. Essa é uma regra simples, tanto para adição e subtração de números decimais. Eu tenho que tomar como base a vírgula, porque a vírgula ela vai me direcionar a colocar as ordens, né, as classes, uma abaixo da outra. Vejamos aqui como é que vai ficar. Eu coloco 3,63 mais 2,899. Você observa que o 3,63 ele tem uma casa a menos, correto? Essa casa está à direita da vírgula e eu vou fazer o que? Eu vou acrescentar um zero aqui nessa casa. Professor,
Mas eu acrescentando um zero, eu não altero esse número? Não. A partir do momento que eu tenho uma vírgula, os números acrescentados à direita, os zeros acrescentados à direita, eles não têm valor nenhum, tá bom? Então, é diferente. Se não tivesse a vírgula, se eu acrescentasse, ia aumentar muito o valor. Mas aqui com a vírgula não tem valor nenhum. Por que eu estou colocando esse zero? Simplesmente para embolar as casas decimais para facilitar na soma. Precisaria colocar? Não, eu poderia fazer direto, certo? Lembrando que eu coloquei vírgula abaixo de vírgula. 0 mais 9 dá 9, 3 mais 9 dá 12, vai 1. 1 mais 6, 7, 7 mais 3 dá 15, ou 7 mais 8 dá 15, vai 1. 1 mais 3, 4, mais 2, 6. Então deu 6,529. E esse é o resultado da soma, certo? Pronto, pessoal. E se fosse subtração, né? Vocês podem ficar com essa dúvida. Gente, a mesma regra. Para somar e subtrair, eu tenho que colocar vírgula debaixo de vírgula. Então, veja, eu tenho 5,63 menos 0,998. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou montar aqui a divisão. Eu vou acrescentar um zero aqui em cima, correto? Simplesmente para igualar as casas decimais e ficou. Agora tem um 0 menos 8, né? Eu vou pedir emprestado 3, ele passa a ser 2, e aqui vem 10, tá? 10 menos 8, 2. Esse 2, ele não dá para subtrair 9, né? Então eu vou pedir emprestado 6, ele passa a ser 5, e o 2 ele vira um 12. 12 menos 9, 3. 5 menos 9 não dá, vou pedir emprestado 5, ele passa a ser 4, e vem aqui 15. 15 menos 9 dá 6, e 4 menos 0 dá 4. Como é vírgula abaixo de vírgula, eu sempre desço a vírgula, tá bom? Então deu 4,632. Gente, essa é a explicação básica sobre o que estudaremos, adição e subtração com números decimais, tá bom? Espero que tenham compreendido. Eu vou passar agora para vocês uma atividade. Obrigado por assistir.